Obrigado, meu Pai, por mais esta noite de oportunidade que temos para aprendizado, para ouvir a Tua voz, desfrutar da iluminação do Teu Santo Espírito ao estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez eu clamo para que o Senhor nos abençoe com esse tempo, que seja um tempo útil para a nossa fé, para a nossa piedade e relevante para que nossas vidas, sendo transformadas por Ti, rendam louvores e glória ao Teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nosso assunto de hoje é o capítulo 12, mas antes deixe-me fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos os capítulos 9, 10 e 11 na aula passada. No capítulo 9, Paulo, nos versos 1 a 15, faz uma defesa do seu apostolado, porque estava sendo questionado por muitos ali na igreja, estava sendo desrespeitado por muitos ali na igreja, que questionavam o seu apostolado, diziam que ele era um apóstolo fajuto, seguramente sabiam que a igreja de Jerusalém lançou sortes e escolheu Matias, então Matias era o 12º apóstolo, Paulo não era, e por conta disso Paulo faz uma defesa do seu apostolado, apresenta para a igreja algumas obrigações que pesavam sobre ele, ai de mim se não pregar o evangelho, falou um pouco do seu exemplo, da sua vida, do seu caráter. No capítulo 10, ele entrou no mau exemplo, né, em contraste com o seu bom exemplo, mau exemplo dos israelitas, no tocante à idolatria e à imoralidade. Tratou do problema da idolatria ali em Corinto, demonstrou que a idolatria é incompatível com o pertencimento ao corpo de Cristo. Não é possível alguém participar de um culto pagão, de um culto a demônios, e depois participar do corpo de Cristo, né? Aí Paulo estreita ainda um pouco mais a moralidade cristã, como ele vem fazendo ao longo da Epístola aos Coríntios, né? E das coisas que são lícitas, nem todas convêm, muitas escravizam, algumas não glorificam a Deus, algumas não edificam, e por conta disso elas devem ser evitadas, mesmo sendo práticas lícitas. E nos versos de 1 a 16 do capítulo 11, texto difícil, né? Trata da autoridade do marido e o uso do véu, né, por parte das mulheres, que Paulo afirma que seria vergonhoso orar ou profetizar para as mulheres de cabeça descoberta, ao passo que para os homens era vergonhoso, desonroso orar ou profetizar com a cabeça coberta. E nós refletimos um pouco sobre as práticas culturais, os valores culturais que não são conflitantes com o Evangelho. O cristianismo procura aderir, né, para evitar maiores motivos de adversidade e de contenda, né? E práticas culturais que são anticristãs devem ser abandonadas. E há muitas práticas que devem ser abandonadas. Então, 1 Coríntios 11, o uso do véu tem tudo a ver com as práticas e costumes daquela cultura, né? Paulo incentivando a igreja a respeitar os valores que aquela cultura respeitava. É nos versos 17 a 34, Paulo escreve para reorganizar os cultos de ceia na igreja, que estava uma bagunça. Eles se reuniam em tese para celebrar a ceia do Senhor, mas não era isso que acontecia, a coisa virava uma festa, o Senhor não era lembrado, muitos se embebedavam, a comida acabava, as panelas se juntavam, não esperavam pelos outros para comer, e isso estava tendo consequências bem sérias para aquela igreja. Muitas pessoas sendo disciplinadas por Deus com doenças e até com morte, por conta do seu desleixo ao praticarem a ceia do Senhor. Então, Paulo tenta resgatar a prática correta da ceia do Senhor. E aqui nós entramos em outro texto extremamente difícil, que é o capítulo 12 de 1 Coríntios, onde Paulo fala, em algumas traduções, a maioria das traduções,
fala de dons do Espírito, mas a palavra que Paulo está usando ali é um pouco mais abrangente que dons. Dons fazem parte deste conjunto que Paulo está abordando aqui, que em grego são os pneumáticos, ou as manifestações do Espírito. Os dons são uma das manifestações, mas há mais manifestações, né? Por isso que essa lista do que aparentemente são dons aqui de 1 Coríntios 12, eventualmente não bate com a lista lá de Romanos 12, não bate com a lista lá de Efésios 4, né? E as listas não são exaustivas, mas aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios está sendo tratado de manifestações em geral do Espírito Santo, dons e outros tipos de manifestações, né? Então, Paulo procura estabelecer os fundamentos corretos e remover paradigmas equivocados. Vamos ler ali os versos 1 até, vou ler até o 11. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, aqui é pneumáticos, das manifestações do Espírito. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, Paulo faz um chamado aqui para que eles não sejam ignorantes nesse assunto, desinformados, né, ou sem conhecimento. Paulo endereça os seus paradigmas pagãos, né, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Então, aquelas práticas pagãs, aquelas práticas do culto pagão, estavam acabando por contaminar aquela igreja. Eles queriam reproduzir muitas daquelas práticas na igreja. E Paulo está advertindo que o modelo do Espírito Santo, o modelo de Deus, é diferente dos paradigmas religiosos que eles tinham. Então, eles precisavam entender qual era a agenda e operação do Espírito Santo diante deles, que era muito diferente da agenda e da operação daqueles ídolos mudos que eles adoravam e cultuavam na sua cultura. Eles se deixavam conduzir aos ídolos mudos, ou seja, eles eram influenciados por outros pagãos a uma adoração que Paulo mesmo classifica como sendo demoníaca. Nós vimos lá no capítulo 10, verso 20, Paulo falou assim: digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, eles estão mudando diametralmente as suas práticas, seus paradigmas, para uma nova realidade em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo para eles: rompam com aquela influência que vocês tinham quando vocês eram religiosos, mas com a religiosidade errada, com a religiosidade pagã, com a religiosidade que cultuava demônios, né? Então, Paulo fala que esses demônios estavam por trás daqueles deuses representados, daqueles deuses com letra minúscula, né, do panteão grego ou do panteão romano, eram representados por aquelas estátuas
inertes, né? Por isso que ele chama de ídolos mudos, porque aquelas estátuas, elas não falavam nada, não se manifestavam, ao contrário do Espírito Santo, e ao contrário do que acontece na verdadeira adoração ao Senhor. O culto que eles praticavam era um culto absolutamente irracional, marcado por experiências de êxtase, de emocionalismo, de orgias sexuais, de bebedice. Aqueles paradigmas não têm nada a ver com a realidade que eles deveriam valorizar. A ceia estava contaminada com isso, né? Aquela prática de se embebedar na ceia, e de praticar glutonaria na ceia, era por conta dos seus paradigmas da adoração mundana, da adoração pagã. E o seu paradigma sobre a sua relação com a divindade era totalmente equivocado. E como gentios, eles não conheciam Deus verdadeiro, as suas práticas se baseavam naquilo que eles aprenderam de outros gentios ignorantes, eles adoravam divindades falsas, demônios representados por aquelas estátuas mudas, inertes, e a era do Espírito, Paulo está dizendo, é completamente diferente. O estilo de culto é completamente diferente, a adoração verdadeira é completamente diferente do paradigma pagão que eles tinham. Agora eles fazem parte do povo do Deus verdadeiro. A adoração deve ser conforme a revelação do próprio Espírito, e não dos paradigmas mundanos que eles tinham. E a adoração ao único Deus verdadeiro que se revela ao seu povo, ao contrário daquelas estátuas mudas que não falavam nada. E aqueles adoradores das estátuas mudas, eles eram hereges. Eles falavam heresias contra Cristo. Por isso que Paulo está mencionando no verso 3, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou se submeter à autoridade do Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o paradigma é outro. A blasfêmia presente tanto por parte dos judeus quanto por parte dos gentios demonstra que a sua prática de adoração está absolutamente equivocada. Então, essa prática deve ser extirpada da adoração ao Deus verdadeiro. Então, esses que não eram habitados pelo Espírito Santo precisavam deixar de ser influências ou paradigmas para nortear a adoração que eles praticavam ali naquela igreja. Aí no verso 3, Paulo fala da habitação do Espírito Santo, que viabiliza o senhorio de Cristo, viabiliza a submissão ao senhorio de Cristo, coisa que aqueles gentios, aqueles pagãos, de maneira nenhuma tinham. Então, eu fiz uma tabelinha aqui comparando o paradigma pagão falso, de quando eles eram gentios, que se deixavam conduzir aos ídolos mudos, e o paradigma correto que Paulo está estabelecendo, está lançando aqui em 1 Coríntios 12. Então, no paradigma pagão falso, eles eram ignorantes, eles não conheciam a Deus, eles eram cegos, já que, na realidade cristã, eles têm um conhecimento de Deus, através do Espírito Santo, eles recebiam as revelações de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Enquanto gentios, eles eram pagãos, afastados de Deus, e, usando o termo bíblico, inimigos de Deus. Agora eles são o povo de Deus. Enquanto pagãos, as suas práticas religiosas, as suas práticas de adoração, eram marcadas por influências que eles tinham daqueles sacerdotes ignorantes, que definiam como devia ser essas práticas religiosas de uma maneira absolutamente equivocada. E agora eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E é disso que Paulo está tratando aqui no capítulo 12, os pneumáticos, as manifestações do Espírito. Enquanto pagãos, eles adoravam muitos deuses, eles eram politeístas, muitos deuses falsos, eles eram adoradores de demônios. E agora eles são adoradores monoteístas que adoram um único Deus verdadeiro. Aquelas estátuas inertes e mudas devem ser abandonadas, porque agora há o Espírito de Deus que se revela, que se comunica com eles. Hoje em dia se comunica através da palavra, naqueles dias se comunicava com revelações diretas aos que recebiam o dom da palavra, o dom do conhecimento,
o dom da sabedoria, o dom de profecias. O Espírito Santo falava com eles. Dentro do paradigma pagão, Jesus é blasfemado, e aqui na adoração verdadeira, no paradigma cristão, Jesus é adorado. Eles devem se submeter à autoridade de Cristo pelo Espírito Santo. O culto pagão, demoníaco, era marcado pela desordem, pelo êxtase, por bebedices, por glutonarias, por orgias sexuais. E tirando as orgias sexuais, eles estavam praticando tudo isso no culto cristão. Desordem, êxtase, bebezice, glutonaria. E Paulo está escrevendo aqui o capítulo 12, 13 e 14 para restabelecer a ordem no culto. No capítulo 11 ele restabeleceu a ordem na ceia, e no capítulo 14 ele vai restabelecer a ordem no culto, que era uma desordem. Estavam firmados, fincados ainda nos seus paradigmas de religiosidade pagã. Agora o culto deve ser centrado em Cristo, o culto a Deus verdadeiro, fundamentado na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo. As suas práticas pagãs, os seus cultos tentavam mobilizar as divindades, aqueles demônios, para se beneficiarem com isso. Esse era o paradigma pagão. Descreve bem o paradigma de religiões pagãs dos dias de hoje, infelizmente até o paradigma de algumas religiões que se dizem cristãs nos dias de hoje, né? Onde as igrejas, os templos, as comunidades religiosas desenvolvem algumas práticas, algumas mandingas para tentar mobilizar a divindade para conquistar as coisas do seu próprio interesse. E o paradigma cristão não é assim que funciona. Os verdadeiros adoradores são mobilizados de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, para uma adoração genuína, para um serviço a Deus, para o benefício de outros irmãos, que é disso que trata o ministério cristão, o amor aos outros irmãos, e não a adoração centrada em mim, nos meus interesses, naquilo que eu quero, que Deus tem que fazer, satisfazer a minha vontade, ou que os deuses devem conspirar a meu favor. O paradigma cristão é completamente diferente. O capítulo 13, Paulo vai esmiuçar essas características do amor cristão, que deve ser o fundamento da adoração cristã. E aqui nós entramos, então, nos versos 4 a 7, onde Paulo coloca essas manifestações do Espírito na perspectiva correta. Há diversos tipos de manifestação do Espírito naquela época. Então, Paulo fala aqui de dons, né? A palavra grega aqui é carisma, né? É a palavra que aparece lá em Romanos, capítulo 12, os dons do Espírito, que são dádivas de Deus, que são capacitações ou habilitações sobrenaturais concedidas por Deus, visando a edificação do corpo. O dom nunca visa nem o enaltecimento e nem interesses individuais e mesquinhos. Os dons visam o corpo. Os dons são dados para a edificação do corpo. Um outro tipo de manifestação do Espírito, Paulo fala aqui de manifestação do tipo serviço, diaconia, né? A palavra grega que deriva o termo diácono, né? Ou diaconisa, aquele que serve a pessoa, fazendo o uso do dom que recebeu em benefício do corpo de Cristo, ou seja, é alguém beneficiando outras pessoas com o dom que o Espírito Santo lhe deu e, portanto, ao realizar esse serviço, ele edifica a igreja. Então, o dom é a habilitação. O serviço é o uso dessa habilitação para o benefício alheio. E outra manifestação que Paulo trata aqui são as operações. Energema, né? A palavra grega que deriva a nossa palavra energia, né? O poder do Espírito. Então, é o Espírito poderosamente usando a pessoa, fazendo uso do dom recebido e dando capacidades sobrenaturais para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Então, todas essas manifestações do Espírito são diversificadas. É o mesmo Espírito Santo que concede os dons, né? Verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são diversificados, mas o Senhor que está sendo servido é o mesmo. Então, ao servir a Cristo, nós servimos os irmãos em Cristo,
Quando servimos os irmãos em Cristo, estamos servindo a Cristo, estamos nos submetendo ao senhorio de Cristo. E as realizações ou operações do Espírito Santo são diversificadas, mas elas partem da vontade de Deus, que opera tudo em todos, e não na vontade do indivíduo. E os pneumáticos visam um ganho final. Verso 7, a manifestação ou os pneumáticos do Espírito são concebidos visando um fim proveitoso, que não está relacionado com os interesses mesquinhos, individualistas e nem com a exaltação ou enaltecimento de ninguém. O fim proveitoso é a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Não há mérito humano, o Espírito concede o dom para quem não merece, então alguém que faz uso do seu dom jamais deveria tolerar o recebimento de qualquer glória por conta daquilo que realiza na capacitação do Espírito. A glória tem que ser dada a Deus. E quem recebe o dom usa ou é usado por Deus em benefício do outro, em favor do outro. E o mérito de tudo isso é o próprio Deus. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória por todas as obras que são realizadas na sua igreja, no corpo de Cristo. E no verso 11, Paulo então entra num detalhamento dessas manifestações do Espírito, dos pneumáticos. E antes de entrar nesse detalhamento, eu queria fazer referência a uma controvérsia que existe nos dias de hoje a respeito do batismo do Espírito Santo e a respeito dessas manifestações sobrenaturais, espetaculares do Espírito Santo. Então, há duas doutrinas carismáticas das igrejas neopentecostais e pentecostais e outras igrejas que se denominam mais avivadas, que afirmam que o batismo no Espírito Santo é um evento subsequente à conversão. Então, a pessoa se converte, segundo essa doutrina falsa, né? Que rola aí no meio pentecostal, neopentecostal, carismático, etc. A pessoa se converte, ela não é batizada com o Espírito Santo. Ela só é batizada com o Espírito Santo se ela buscar esse batismo, se ela desejar esse batismo. E uma vez que ela então recebe esse dom do batismo do Espírito Santo, como uma experiência posterior à conversão, ela se torna um crente mais especial, mais capacitado por Deus. E a evidência de que esse batismo aconteceu é o dom de línguas. Isso é um resumão bem sintético dessa doutrina. Eu vou deixar para vocês depois um link de um estudo que eu desenvolvi, que está no site da igreja, onde você pode encontrar mais detalhes a respeito da crítica bíblica a essa doutrina, né? E sobre o Espírito Santo em si, eu já dei um curso na igreja chamado Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, também está gravado, está disponível lá na área do site que tem as aulas gravadas. Então, quem quiser conhecer mais sobre a doutrina do Espírito Santo, eu recomendo que assistam essas aulas. E a outra doutrina carismática, pentecostal, neopentecostal, etc., vigente nos dias de hoje, é que esses dons mais espetaculares, como de curas, operação de milagres, profecia, interpretação das línguas, eles estão vigentes nos dias de hoje e estarão vigentes ao longo de toda a era da igreja, ao passo que a doutrina que se opõe à doutrina da subsequência é a doutrina ortodoxa, né, da simultaneidade, ou seja, a pessoa é batizada com o Espírito Santo assim que ela se converte. Todo crente tem o Espírito Santo, conforme Romanos 8. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo.
Então, não há uma experiência subsequente. O batismo com o Espírito Santo é simultânea à conversão. E a doutrina conservadora entende que essas manifestações mais espetaculares que aconteciam na era apostólica e na era da igreja primitiva, elas não acontecem mais nos dias de hoje. Né? E essa afirmação ela não é bíblica, é uma afirmação empírica. A gente não vê nos dias de hoje esse tipo de coisa acontecendo, de maneira como acontecia nos tempos bíblicos. Né? Então, a abordagem desse curso pressupõe que as doutrinas corretas são a doutrina da simultaneidade, ou seja, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo assim que se converte, e do cessacionismo. Sinais milagrosos espetaculares se concentraram na era apostólica e na era da igreja primitiva e foram se escasseando com o passar do tempo, e já cerca de 500 anos depois de Cristo, eles já haviam cessado. Essa é a observação prática que se faz quando a gente observa as igrejas de Cristo. Né? Então, mais informações sobre esse estudo, sobre essa crítica dessas duas doutrinas, da subsequência e do continuismo, você acessa nesse link aqui. Deixa eu colocar o link também no chat, aí se alguém quiser. Não estou conseguindo copiar. Um pouquinho só. Deixa eu colocar o link no chat. Pronto. Então, se quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto, você acessa aí o estudo. Eu saí da minha apresentação, vocês continuam vendo a apresentação? Sim. Ok. Então vamos lá, os pneumáticos. Palavra da sabedoria. Falando um pouquinho do contexto da igreja primitiva. Né? Diferente de nós, que temos a Bíblia completa hoje, né, os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento, encerrando com Apocalipse, né, a última revelação de Deus era Apocalipse 22, nós temos hoje a palavra de Deus completa. Eles não tinham, eles só tinham o Antigo Testamento, e o Espírito Santo supria, na igreja primitiva, a informação que lhes faltava através de revelações. Hoje nós temos tudo revelado na palavra de Deus. Então, palavra de sabedoria, né, logosofia, era uma habilidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para aplicar a palavra de Deus nas diversas situações da vida para aquele povo que não tinha a palavra de Deus revelada como nós temos, para aquele povo que não conhecia, não tinha como estudar as doutrinas, porque elas não estavam documentadas ainda. Então, eles careciam dessa habilitação sobrenatural do Espírito Santo para viver de maneira sábia. E tinha os sábios da igreja que eram habilitados pelo Espírito Santo para dar conselhos para as pessoas, né, com base na revelação de Deus, na palavra de Deus, mesmo que essa palavra ainda não tivesse completamente documentada e compilada. Então, essa é a palavra de sabedoria. É uma capacitação sobrenatural para viver e aconselhar as pessoas para que vivam em conformidade da palavra de Deus, num cenário onde a palavra de Deus não existia, não estava documentada. E a palavra de conhecimento, o logognosis, é uma instrução sobrenatural das verdades bíblicas para ensinar para a igreja, para aquela igreja que não tinha a Bíblia, que não tinha como ler, que nós temos hoje, os evangelhos, as epístolas, assim por diante. Eles não tinham isso. Então, mestres eram capacitados sobrenaturalmente por Deus, eles recebiam por revelação
o conteúdo doutrinário, teológico, moral, ético da palavra de Deus e ensinavam a igreja esse conhecimento recebido. Né? Detalhe, né? Lembrando que na igreja primitiva, sem a Bíblia, a pessoa recebia revelações de conhecimentos que ele não havia adquirido, que ele não tinha estudado. O Espírito Santo capacitava as pessoas com esse conhecimento sem a pessoa ter lido, ou estudado, ou refletido a respeito do assunto. É uma capacitação sobrenatural, espetacular, diferente dos dias de hoje. Hoje nós podemos ser sábios na medida que conhecemos a palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus. E nós ensinamos as pessoas com base na revelação documentada que nós temos em mãos. Você percebe que essas duas capacitações sobrenaturais do Espírito Santo, nos dias de hoje, elas não são mais necessárias. Nós temos a Bíblia, eles não tinham. Eles precisavam viver de maneira que agradasse a Deus. Eles precisavam dessas revelações espetaculares, sobrenaturais, para tocarem a vida. Hoje não. O modelo de Deus é nós aprendemos, nós estudamos, nós ouvimos nossos mestres que nos ensinam conforme a palavra de Deus, e nós, com esse conhecimento, quando aplicamos nas nossas vidas os princípios e mandamentos de Deus, nós somos sábios. E hoje se ensina o que já está revelado nos 66 livros da Bíblia. Dom de fé não é a fé que leva à salvação. Os comentaristas afirmam que é uma habilidade sobrenatural de confiar em Deus diante de situações difíceis, uma confiança para superar obstáculos que são, humanamente falando, intransponíveis, uma capacidade de contagiar os outros com essa mesma confiança. Os dons de curas, então, repare que tanto a palavra dom quanto cura estão no plural, então são dons mesmo de curas, então enfermidades diferentes demandavam dons diferentes, as pessoas recebiam de Deus a capacidade de eliminar enfermidades que não seriam eliminadas pelos recursos humanos e medicinais convencionais. Via de regra, os dons de cura eram utilizados pelo Espírito Santo para atribuir autenticidade à igreja, à verdade que era pregada, aos apóstolos. Né? É diferente da operação que nós experimentamos nos dias de hoje. Deus continua curando. Então, a doutrina do cessacionismo não nega que Deus cura hoje. Mas Deus curar, eventualmente, como resposta de oração, é diferente do dom de cura da Bíblia. O dom de cura da Bíblia, a gente vê, por exemplo, em Atos 3, quando Pedro e João estavam entrando no templo e ficava ali um paralítico, um aleijado de nascença. Ele nasceu aleijado. Quando o aleijado viu que Pedro e João estavam entrando no templo, ele pediu uma esmola, ele pediu dinheiro. Pedro olhou para aquele paralítico, aquele aleijado, e disse o seguinte: olhe para nós. E o paralítico, o texto disse, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, ele estava esperando receber dinheiro. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Isso é o dom de cura. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, um coxo de nascença. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, o cara era aleijado, começou a pular. Ficou de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Isso é o dom de cura. Não dependia da fé de quem estava recebendo, o cara estava esperando receber dinheiro. Entretanto, ele recebeu a cura e isso redundou em louvor, glória a Deus e autoridade para Pedro e João, que realizaram esse milagre. Esse é o dom de cura. Então, é um dom que reverte enfermidades de maneira imediata, de maneira extraordinária, doenças e deficiências irreversíveis, de maneira irreversível.
O paralítico deixou de ser paralítico, ele passou a andar. Isso a gente não vê mais acontecendo nos dias de hoje. Cadê os cegos de nascença que estão enxergando porque um cristão deu essa ordem pelo poder do Espírito? Onde é que está o aleijado de nascença que, pelo tom do Espírito, recebeu uma ordem de um cristão e passou a andar? Empiricamente, isso cessou na história da igreja. Lá pelo ano 500, os dons espetaculares já estavam bem diminutos e acabaram cessando. Vários exemplos na Bíblia, né? Em vários textos que a gente vê os dons de cura sendo operados de maneira espetacular. O que acontece aqui nos dias de hoje, as coisas que a gente vê nas televisões que transmitem esses cultos das igrejas carismáticas, pentecostais, neopentecostais, com todo respeito às pessoas que estão nesses ambientes, estão praticando, não tem nada a ver com o que acontecia na Bíblia. Na Bíblia, o dom de cura era alguma coisa espetacular, que acontecia de maneira imediata, sobrenatural, de doenças irreversíveis, crônicas, cegueira, paralisia e assim por diante. E a gente não vê isso mais acontecendo, né? Operações de milagres são intervenções sobrenaturais nas leis naturais, e assim como os dons de cura que estão contidos aqui em milagres, né? Porque o dom de cura é um milagre, mas a operação de milagre vai além da cura, outros tipos de milagre, por exemplo, exorcismo, né? Que a gente vê lá em Atos 19, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, não só curas, mas outros milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, o Espírito Santo estava tão operacional em fazer milagres que Paulo não precisava nem estar presente. Um artefato seu era levado e o Espírito Santo curava a pessoa com aquele seu artefato. Isso é uma coisa absolutamente sobrenatural, milagrosa, né? E o dom de profecias, a capacidade de receber e proclamar revelações de Deus, que anuncia juízo de Deus e fatos futuros, né? Essa era a prática dos profetas do Antigo Testamento e dos profetas da igreja primitiva. Naquele ambiente em que não havia a documentação da palavra de Deus, os profetas eram fundamentais para anunciar o juízo de Deus para quando as pessoas estivessem fazendo coisas que Deus reprovava e, eventualmente, para revelar alguns fatos futuros, né, como os profetas do Antigo Testamento revelavam. Então, eles tinham essa habilitação do Espírito Santo para dizer, assim diz o Senhor. Então, hoje, entendemos que esse tipo de dom de profecia não é mais concedido. Hoje, a função profética é diferente do dom de profecias. Nós desempenhamos a função profética quando nós olhamos para a palavra de Deus e anunciamos juízo para quem está fora do caminho e os fatos futuros que estão revelados na palavra de Deus, no sermão profético, em Tessalonicenses, no Apocalipse, assim por diante. Hoje nós temos já documentado aquilo que Deus quis revelar para a sua igreja. Na igreja primitiva, essa função era dos profetas e não da palavra de Deus revelada. O discernimento de espíritos, é na mesma linha, né? Uma capacidade sobrenatural para distinguir entre os ensinamentos originados no Espírito Santo das heresias dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Eles não tinham a Bíblia, de novo, como eles não tinham a doutrina documentada, eles precisavam de uma capacitação sobrenatural para distinguir. Alguém levantava na igreja e falava alguma coisa. Pô, isso aqui é do Espírito Santo ou não? Hoje nós temos a Bíblia. Quando alguém se levanta e diz uma coisa que é contra a Bíblia, nós que conhecemos a Bíblia identificamos. Isso é contra a Bíblia. Como eles não tinham a Bíblia completa, eles não tinham essa prerrogativa de distinguir, de exercitar o seu discernimento. Então, eles precisavam desse discernimento sobrenatural, pela falta da palavra de Deus. Então também entendemos que isso não é mais necessário hoje. Hoje o discernimento
de espíritos vem pelo conhecimento bíblico doutrinário. E é isso que Deus espera do seu povo, que ele conheça a sua revelação e assim pratique o discernimento espiritual. Quando um pastor se levanta em algum lugar e fala uma bobagem, nós sabemos que isso é bobagem. Né? Como um pastor batista que andou falando a respeito de universalismo, isso é antibíblico. Sobre sexo fora do casamento como sendo aprovado por Deus, isso é antibíblico. Dizendo que a palavra de Deus é antiquada, precisa ser atualizada, precisa ser relida, né, com os paradigmas culturais atuais, isso é antibíblico. Então nós exercitamos o nosso discernimento à luz do conhecimento bíblico. E aquele povo não tinha essa possibilidade. Né? Conforme 1 João, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E nós praticamos isso hoje pelo conhecimento bíblico, pelo conhecimento da palavra. O conhecimento bíblico que viabiliza nos dias de hoje o nosso discernimento de espíritos. Porque por trás de todo o ensino tem um espírito. E João fala isso. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. O espírito do qual temos ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já estava no mundo na época de João, continua no mundo nos dias de hoje. Ele está falando contra Deus e nós identificamos esses ensinos equivocados pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da palavra. Variedade de línguas, e aqui os termos gregos são genoglossa, ou geno se refere a um povo, uma nação, uma tribo. Língua de um povo, isso que significa variedade de línguas, é língua de um povo. Não é esse balbuciar de frases sem significado linguístico, que é a prática dos pentecostais nos dias de hoje. Com todo respeito a esse povo, tem muitos que são crentes verdadeiros, mas o que eles praticam como dom de línguas não é o dom de línguas bíblico. O dom de línguas bíblico é a capacidade de falar em um idioma desconhecido visando a evangelização de descrentes. A gente vê isso em Atos 2, né? Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Este é o dom de línguas bíblico. Não há outro dom de línguas bíblico. O dom de línguas bíblico visa evangelizar descrente no seu idioma nativo. Em 1 Coríntios, aqui no capítulo 14, Paulo faz essa referência. As línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A língua serve para a evangelização de incrédulos. De novo, esta prática contemporânea de expressar um monte de coisas sem significado linguístico, isso não é o dom de línguas bíblico. Então, há somente um dom de línguas no Novo Testamento. E esse dom também não é mais concedido nos dias de hoje, porque nós temos a Bíblia em praticamente todos os idiomas, nós já temos convertidos que falam praticamente todos os idiomas, as pessoas são evangelizadas por pessoas crentes no seu próprio idioma. Então, o dom de línguas também não é mais concedido nos dias de hoje. E, de novo, o que está sendo praticado por aí não é o dom de línguas bíblico. Tá? No meu curso de pneumatologia, eu me aprofundo mais nesta crítica ao dom de línguas. Né? Infelizmente, aqui a gente não tem a possibilidade de fazer o que eu faço lá no curso de pneumatologia com 8, 9 aulas. Né? Então, as reivindicações modernas dos que praticam falso dom de línguas hoje. Alguns afirmam que o que eles falam hoje é a língua dos anjos, que isso está previsto na Bíblia no capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha, capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze. Então, Paulo não diz que ele falava a língua dos anjos. Ele afirma que mesmo se alguém o fizesse, sem o amor, de nada valeria. E Paulo também fala, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda
que entregue meu próprio corpo a ser queimado. Então, ele nem distribuiu os seus bens todos os seus bens para os pobres, nem entregou seu corpo para ser queimado e nem falava a língua dos anjos. Ele está enfatizando que essas coisas, mesmo que acontecessem, sem amor, de nada valeria. Então, essa reivindicação de que a prática de hoje é a língua dos anjos, não tem nada a ver com o que Paulo está falando em 1 Coríntios 13. Eles não falam a língua dos anjos. O que eles fazem hoje não tem significado linguístico em nenhuma língua humana, e nem língua de anjos. Os anjos seguramente têm uma língua com um significado linguístico, né? Com um conteúdo linguístico, que é o que é dito nos dias de hoje, é um monte de sílabas sem sentido nenhum. Né? E no verso 10, variedade de línguas e outro, capacidade para interpretar. Interpretar, literalmente, é traduzir. Não é pegar um monte de frases ditas sem significado linguístico e falar alguma coisa com significado linguístico, que é o que é praticado nos dias de hoje. Não. O dom de interpretação de línguas é tradução. A gente vê isso, por exemplo, em Atos 9. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Esse traduzido aqui é a mesma palavra de 1 Coríntios 12, verso 10, capacidade para traduzi-las. Então, uma pessoa que não estudou um idioma, quando alguém evangelizava um descrente em outra língua, traduzia aquilo para os outros, para os demais poderem entender. Né? Então, de novo, esse dom também não é concedido mais nos dias de hoje. E verso 11, o Espírito é quem realiza. Ele é único, ele é singular, ele que opera as suas realizações através da instrumentalidade humana, conforme ele quer. Vou fazer uma pequena pausa para averiguar se vocês estão comigo, se entenderam os meus argumentos. Talvez eu tenha falado algumas coisas que são novidades para algumas pessoas. Queria abrir a oportunidade de alguém fazer alguma colocação, se for o caso. Vladimir, não tenho dificuldade com relação a isso, mas eu só penso assim, a gente não pode também, eu penso assim, né? Dizer que Deus só age dessa forma. A gente não limita Deus da forma como ele tem que agir agora, porque a gente tem a palavra toda. E eu penso que, por exemplo, no dom de profecia, às vezes, a pessoa está usando, se usar alguma coisa fora da Bíblia, não. Mas, às vezes, tem passagens da Bíblia que a gente já viu, já leu, já releu, e uma pessoa, em um momento que a gente precisa, nos fala exatamente aquilo que a gente já sabia. E faz uma diferença naquele momento da nossa vida. E eu acredito que isso, me corrija se eu estiver errada, é a sensibilidade que o Espírito Santo de atuar na nossa vida. Isso de fato acontece, mas isso não é o dom de profecia. Não dom. Tá? Como eu disse, a função profética nos dias de hoje. Nós cumprimos essa função profética quando levamos uma palavra já revelada para alguém que está precisando dela. Isso é uma função profética, mas isso não é o dom de profecia. Né? Eu não digo que seria igual o que está no passado. Não, de jeito nenhum. As profecias na Bíblia, elas têm que ser inerrantes. No Antigo Testamento, se um profeta falasse uma profecia que não se cumprisse, o que acontecia com ele? Ele era morto. Então, o que acontece nos dias de hoje, o pessoal está chamando de profecia, essas profetadas que estão sendo dadas, isso não tem nada a ver com o dom de línguas. Então, a gente não está querendo limitar Deus, nós só estamos dizendo o seguinte: Deus pode conceder o dom de cura para alguém? Pode, mas cadê? Cadê o paralítico que está andando? Cadê o cego que está enxergando? Não existe, a gente não vê isso hoje. Deus pode, de repente, voltar a fazer isso? Pode, ele é Deus, ele pode. Isso. Exato. O que eu estou dizendo é o seguinte: os milagres que são apresentados nos programas televisivos não têm nada a ver com o que acontecia no Novo Testamento. Não, mesmo porque... As profecias que são reivindicadas como tal nos dias de hoje não tem nada a ver com as profecias do Antigo Testamento. Por isso que nós afirmamos que houve esse cessacionismo.
Porque essas manifestações espetaculares, incontestáveis, não estão acontecendo mais. Elas podem voltar a acontecer? Pode, mas quando acontecer, a gente não vai ter dúvida do que aconteceu. Exatamente. Mas eu também vejo assim, quando acontecia naquela época, tinha um propósito. Sim, sim. Quando eles eram presos, e aí eles poderiam falar, tinham a oportunidade de falar para os poderosos, como Paulo, que foi de um a outro líder, tinha um propósito, tinha um porquê, não era assim. O que acontece hoje eu nem comparo, não dá. Exatamente. Não Por dá. isso está sendo dito, né? Esse tipo de dons, nas bases em que estão reivindicando nos dias de hoje, não tem paralelos bíblicos. Nem o dom de línguas, nem o dom de curas, nem o dom de profecias. Por isso que nós afirmamos que houve um sensacionismo, porque nós não estamos vendo o que acontecia na Bíblia nos dias de hoje. Entendi. Mas, nós estamos limitando Deus? Não, Deus pode fazer o que ele bem entender quando ele bem entender. Pode acontecer? Pode, mas quando acontecer, se acontecer, nós vamos ter dúvida que está acontecendo. Exato. Quando alguém que não estudou alemão recebe um alemão em casa e começa a evangelizar o camarada em alemão, se isso acontecer, a gente vai saber que ele recebeu o dom de línguas. Mas não é isso que acontece nas igrejas pentecostais, neopentecostais nos dias de hoje. O dom de um idioma, né? É um idioma conhecido, com a qualidade. O dom de um idioma. Para ser um sinal para um descrente. Isso é um dom do Espírito. Está acontecendo? Não estamos vendo. Pode acontecer? Claro que pode. Mas se acontecer, a gente não vai ter dúvida do que aconteceu. Exato. Assim, eu penso assim também. Obrigada. Nada. Mais alguma consideração, gente? Vamos lá. Eu acho que você vai passar por isso depois, mas talvez eles se baseiem aqui mais para frente, no capítulo 14, versículo 2, eles falam que, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende. Então, às vezes, eles falam aquelas coisas esquisitas e eles se baseiam, às vezes, nisso, talvez, sei lá. Pois é, mas esse versículo não é base bíblica para o dom de línguas sem significado linguístico. O dom de línguas é genoglossa, é a língua de um povo, de uma tribo, de uma nação, é um sinal para os descrentes, conforme é dito na 1 Coríntios 14, e é o que aconteceu em Pentecostes, que está muito bem descrito. Paulo aqui não está descrevendo o dom, ele está citando o dom. Atos descreve o dom. Como é que o dom se manifestou? Quando aqueles camaradas que estavam ali, que falavam idiomas desconhecidos, os ouviam evangelizar no seu próprio idioma. Esse é o dom de língua, né? E muitas vezes a pessoa que evangelizava não estava nem entendendo o que estava falando. O Espírito Santo estava falando através dele. Isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 14. A agenda de Paulo no capítulo 14, repare bem, é diminuir o dom de línguas, porque ele não tinha relevância para a edificação da igreja, e aumentar o dom de profecias, que tinha relevância para a edificação da igreja. Então, Paulo não está coibindo a ação do Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte, se vier um dom de línguas para alguém, vamos limitar, não é para todo mundo se levantar e falar ao mesmo tempo, isso acontecia nos cultos pagãos. Imagina, levantar todo mundo, começar a falar ao mesmo tempo, um falando em francês, outro em inglês, outro em alemão, outro em português. Aí Paulo fala, se entrar alguém na igreja e ver vocês fazendo isso que vocês estão fazendo, não vão achar que vocês são loucos. Então Paulo está estabelecendo a ordem no culto. Então essa é a agenda de Paulo. E quando ele menciona que a pessoa fala para Deus e não entende, é porque o Espírito Santo está usando a pessoa, ela não está nem sabendo o que ela está falando, porque ela não tem o dom de interpretação, ela tem o dom de línguas. É o outro que tem o dom de interpretação. É só isso que ele está sendo dito. Ele não está abrindo precedente para um pseudo-dom de línguas, onde a pessoa fala um monte de frases sem significado linguístico. Não há esse precedente em 1 Coríntios 14. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Bom, aqui já está perto das 7 horas. Eu vou ter que deixar os versos 12 a 31 para a semana que vem. Nós temos mais 2 aulas. Não consigo terminar o capítulo 12, o 13, o 14, o 15 e o 16, nessas 2 aulas. Eu vou parar por aqui hoje. Se alguém quer dar mais alguma contribuição ou tirar mais alguma dúvida, então a gente encerra. Oremos então para a gente encerrar o nosso tempo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, a palavra viva, que nos desafia, que nos ensina, que
nos mobiliza ao estudo sério, ao estudo aplicado, a conhecer a Tua revelação. Coloque em cada um de nós esse genuíno desejo por Te conhecer mais através do conhecimento da Tua palavra. Que esse conhecimento promova em nossas vidas uma prática serviçal, fundamentada no Teu amor, na expressão do Teu amor através de nós, para outros irmãos em Cristo, e que o Senhor, e nunca nós, seja glorificado. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.